Declaro aberta a presente sessão. Convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional brasileiro. Cumprimentos, colegas vereadores, a mesa diretora, pessoal da casa, todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Então, voltando aos trabalhos, né, na nossa sessão ordinária, depois de algumas semanas afastados. Então, o expediente. Ata número 8 de 2020. Sessão ordinária do dia 16 de março de 2020. A ata está em discussão, está em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Ata número 9 de 2020. Sessão ordinária do dia 23 de março de 2020. Discussão e votação na próxima semana. Ata número 10 de 2020. Sessão extraordinária do dia 6 de abril de 2020. Discussão e votação na próxima sessão. Ata número 11 de 2020. Sessão extraordinária do dia 8 de abril de 2020. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da Presidência.
Ofício número 306 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Comparecimento à Câmara de Vereadores. Senhora Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais membros do Legislativo, conforme disposto no artigo 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal e artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, estaríamos à disposição do Poder Legislativo na data de 30 de março de 2020. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, decreto estadual de calamidade pública e resolução dessa Casa Legislativa de suspender as sessões ordinárias a partir do dia 23 de março, encaminhamos à Câmara a fim de cumprir o dispositivo supracitado mensagem anexa sobre a situação do município. Entendendo ser de ordem extraordinária tal evento, nos colocamos à disposição para explanar pessoalmente, em data oportuna, quando voltarmos à situação da normalidade, a situação do município e planos para 2020. Atenciosamente, Evandro Zibete, prefeito do município. Ofício número 315 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Resposta ao pedido de informações número 1 de 2020. Ofício número 332 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Encaminhamento de projeto de lei. Ofício do Gabinete 296 de 2020 do Gabinete do Deputado Federal Pompeu de Matos. Indicação de emenda para o município, OGU 2020. Senhora Vereadora, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que indiquei para o município de Carlos Barbosa uma emenda individual de minha autoria ao Orçamento Geral da União de 2020 junto ao Ministério da Agricultura, no valor de R$120 mil para aquisição de patrulha agrícola. O recurso desta emenda parlamentar visa atender às necessidades do município na área da agricultura. Com isso, eu reafirmo o meu comprometimento de levar políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores. Ressalto que já informamos o Executivo Municipal para que proceda com o devido cadastramento da referida proposta. Atenciosamente, Pompeu de Matos, deputado federal. Indicação número 30 de 2020 do vereador Miguel Alberto Stanilososki. Que seja realizado o rebaixamento da calçada onde hoje está localizada a vaga rápida, na rua Fioravante Baldasso, próxima à Igreja São Roque, no bairro Ponte Seca. Justificativa. Esse pedido já foi realizado em outra oportunidade e o Poder Executivo acabou entendendo por pintar vaga rápida no local. No entanto, essa vaga rápida não resolve o problema, acaba piorando. Acontece que quando são realizados velórios na igreja ali localizada, o carro fúnebre acessa por este local o pátio da igreja. Por isso, a solicitação para rebaixamento da calçada e a retirada da vaga rápida, porque o estacionamento de outros carros ali impede a entrada do veículo e dificulta o início e o fim de velórios. Vereador Miguel Alberto Stanilososki. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Uso da tribuna. Temos alguém? Não? Então, vamos para a ordem do dia. Presidente, por questão de ordem, como líder do governo, 34 que entrou nesta casa hoje, que fala da suspensão dos contratos emergenciais. Então, eu, pro Executivo, precisamos aprovar este projeto para ele poder fazer a suspensão dos contratos. Claro que a suspensão dos contratos também é de acordo de ambas as partes, né? E se não for feita a suspensão dos contratos, vai ter que rescindir o contrato, porque provavelmente TCS pegar as contas vai dizer por que vocês estavam pagando se não tinha aula, se não tinha, estava suspenso as aulas, não pode pagar um serviço que não está sendo executado. É a mesma coisa que contratar um serviço de limpeza ao município, de limpar as escolas, e as escolas estão de férias 60 dias, tu não tem justificativa para pagar esse serviço. Por isso que os contratos todos, normalmente final de ano, eles são rescindidos ou são estendidos, alguma coisa. Ele tem contrato por prazo determinado para depois voltar a fazer. Então, esses contratos desses servidores que são emergenciais, se vier a rescindir o contrato,
depois vai ter que fazer todo um processo novamente, tem que vir para essa casa para aprovar a contratação emergencial e pode ser que a aula inicie nesse meio tempo. E aí não temos os profissionais para poder atender. Então, a maneira que o Executivo encontrou, e é uma forma legal de se fazer, é a suspensão dos contratos para não ter que pagar, porque não pode pagar por um serviço não realizado, né? E depois, quando voltar às aulas, imediatamente já retoma os contratos de todo mundo. Então, é isso que tem que ser feito. O Executivo entendia que, num primeiro momento, quando iniciou lá no dia 23, que foi o decreto do prefeito, até suspendendo as atividades, além de públicas, também as privadas, que em 15 dias poderia retomar as aulas e tudo. Nesse meio tempo entrou um decreto do governador, levando um pouquinho mais. Aí eles começaram a estudar qual é que seria a melhor maneira. Ventilaram, sim, a possibilidade de rescindir com todo mundo, mas implicava nessa situação. Não tivesse gente esperando uma vaga, não iria conseguir contratar. E para fazer todo o processo de um contrato novo, no mínimo 30 dias para se fazer. Como eu falei, teria que vir para essa casa para a gente aprovar o contrato de emergência. Então tem um prazo legal para isso. Então essa foi a maneira, e é legal, pode ser feito sim a suspensão do contrato por 60 dias para não ter que continuar a pagar. Sabemos que dificilmente já em 1º de maio, 2 de maio, 3 de maio, primeiro dia útil do mês, volte às aulas, dificilmente voltará às aulas, então já estamos, o Executivo está prevendo por isso 60 dias e já está pensando num segundo semestre. Pode ser que vá até um segundo semestre para as aulas voltar, porque o pico da pandemia se dará agora, final de abril para meados de maio, e aí 60 dias para ela terminar o ciclo. Aí vai a julho, voltaria em agosto. Então, eu peço ao presidente de colocar o projeto à discussão de plenário aqui para botar ele em votação nesta noite. Certo, vereador. Então, eu peço aos colegas vereadores, então, em votação, se incluiremos este projeto de lei número 34, na pauta hoje da ordem do dia. Vereador Matheus, para colocar na pauta o projeto hoje? Vereador Baroni? Vereador Kirsch? O bom não seria botar em votação hoje, que a gente recebeu hoje, mas teria que discutir ele primeiro com a bancada. Mas o tempo agora? Depois que a gente se incluir na ordem do dia, a gente... Ok. Vereador Valmor? Vereadora Rosália? Demais vereadores? Ok. Então, projeto de lei número 34, incluído na ordem do dia. Projeto de lei número 35 de 2020. Inclui parágrafo 3º no artigo 112 da Lei 2.310, de 16 de dezembro de 2009. Então, esse projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Então, projeto de lei número 34 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a suspender os contratos administrativos sob regime emergencial, temporário e de excepcional interesse público durante a vigência do Decreto número 3.536, de 2 de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de calamidade pública no município de Carlos Barbosa, para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e pelo período em que houver a suspensão das aulas nas escolas municipais em razão da pandemia. Parecer jurídico. O referido projeto de lei visa autorizar o município a suspender os contratos administrativos sob regime emergencial, temporário e de excepcional interesse público durante estado de calamidade pública, declarado através do decreto número 3.536/2020 e ou enquanto houver a suspensão das aulas nas escolas municipais, mediante anuência expressa do contratado. A suspensão dos contratos na forma proposta é legal e se alinha aos princípios da economicidade e eficiência, devendo ser autorizada na forma da lei, como no caso em comento. Carlos Barbosa, 9 de abril de 2020, Paulo Zanetti Bonassino, assessora jurídica. Por questão de ordem, 5 minutinhos de intervalo para debater com a bancada. 5 minutos, então, concedidos. 7 dias.
Retomamos, então, a sessão ordinária. O projeto de lei, então, 34. Presidente, uma informação de líder, eu entrei em contato com o executivo, já que tem muitas dúvidas dos colegas aí, ele até se coloca à disposição, se todos quiserem marcar para amanhã, no final da tarde, alguma reunião para explicar a situação, está à disposição, se coloca à disposição o executivo para isso. Então, eu, como líder do governo, gostaria que a senhora colocasse em discussão do plenário para retirar da pauta hoje e convocar uma extraordinária para a próxima quarta-feira. Quarta-feira, convocar hoje já para a próxima quarta-feira. E amanhã ele se coloca à disposição para explicar para todos. Para todos. Porque quinta já vem sexta-feira, aí vem o feriado aí na frente, e aí nós vamos protelando e não vai resolver. Nós precisamos urgenciar esse projeto. Por isso que entrou aqui a toque de caixa na quinta-feira, no final da tarde, aí na pauta, e sexta era feriado. Então, nós temos essa situação, colegas vereadores e presidente. Eu solicito a retirada da pauta, em acordo com o executivo. Se os vereadores todos entenderem em uma reunião com o executivo, ele se faz questão de explicar os motivos e por que tem que ser feito desta maneira. Então, puder colocar em votação, mas peço também, como líder do governo, que convoque a extraordinária para quarta-feira, porque aí vai ter quinta e sexta para trabalhar com os funcionários. Porque vai precisar atender um a um, vai precisar atender um a um para poder fazer, e são 90 e 100 funcionários para atender. Quarta noite, 20 horas, 20 e 30 horas, é 48 horas depois da convocação. Quinta de manhã, mas aí o pessoal trabalha, né, presidente? Temos que entender, presidente, temos que entender que se for quinta-feira, então eu não vou pedir para retirar, eu estou tendo um acordo aqui como líder. O executivo aceita que se retire da pauta ou bota em votação. Senão ele vai convocar uma extraordinária para quarta de noite. Ele faz a convocação agora. No momento que a gente der pedir vistas aqui, ele já faz a convocação. Então, o executivo faz a convocação. Então, assim, por que não entramos num acordo aqui? Você faz a convocação para quarta de noite e amanhã à noite ele explica para nós todos os motivos. A presidente não... Porque quinta-feira... Aí não dá 24 horas. Presidente, aí não dá por uma 24 horas, questão de ordem, como vice-líder do governo, eu gostaria de só me expressar, se possível, que eu penso que o momento agora é de nós votarmos para tirar da pauta. Depois, no que termina a sessão, a gente vê juridicamente, tanto com a Câmara quanto com o Executivo, se for possível ser feito na quarta de noite ou quinta, em função do tempo jurídico, da legalidade do projeto, mas não é possível votar agora, sim, sem ter uma explicação. Certo, vereadora. Sim, vereadora Rosália. O tempo jurídico é 48 horas depois da convocação do presidente. Então, vereador Denir, a gente vai colocar agora em discussão o pedido da retirada do projeto 34. Tá? Eu me inscrevo, presidente. Ok. Então, o vereador Baroni se inscreve. Valmor. Rosália. Vereador Kirsch. Mais alguém? Vereador Baroni, então. Presidente, veja bem, eu, inicialmente, sou favorável ao projeto, mas tem uma série de dúvidas que a gente tem que analisar muito profundamente. Eu quis explanar isso aqui justamente para que sejam levados para o Executivo algumas questões. Veja bem, estamos se baseando no entendimento do TCE, o entendimento possivelmente de algum assessor, de um desembargador, lá de um conselheiro do Tribunal de Contas, numa situação absolutamente anormal, que vai acontecer em todos os municípios do Brasil, mais de 5, 6 mil municípios, com certeza, e é um fato completamente diferente. E aí tem uma série de fatores que tem que ser analisado. Não pode ser só pelo princípio da economicidade ou pela da eficiência. Eu vejo algumas sugestões que foi solicitada aqui.
por que não se pensa se é viável ou não, quem sabe, uma redução de 50% e der alguma capacitação para esses profissionais para fazerem em casa? Por que não se pode dar um aperfeiçoamento para eles online, para eles ficarem vinculados ao Poder Executivo? A parte social que vai demandar a demissão desses 100 funcionários. Seguramente 50, 60, 70 dessas pessoas são pais e mães de família que vão, ao perder a remuneração da prefeitura, se não tiver o seguro-desemprego, enfim, vão cair num outro projeto social, numa outra demanda social do governo estadual ou federal. Estava lendo hoje, vereador Denir, e eu não acredito que os nossos governantes, principalmente o executivo estadual, vai levar muito mais adiante esse isolamento total dessa forma que vem sendo feito. Tem se falado muito, eu tenho lido, que estão se analisando por regiões. E eu vi hoje uma orientação, está no site da UOL e da Globo.com, a OMS falando em transição segura. E ela limita 6 pontos para fazer a transição segura para voltar às atividades normais. Uma transmissão controlada, primeiro ponto, que aqui não tem contágio, só tem um, aqui na região Garibaldi 2 e Bento poucos. Sistema de saúde capaz, nós demonstramos que o nosso tem. Minimizar pontos de os surtos em casas de repouso. Acredito que já foi tomada essa precaução. Administrar a importação de casos. Tem se tomado todas as medidas. Engajamento da comunidade, o 5º ponto. O que a gente quer mais engajar da comunidade do que a nossa? E prevenção no trabalho e escolas. Eu acredito que nós temos que retomar as atividades normais e isso depende da volta das creches dentro da segurança, da higiene que todas as empresas estão fazendo. Nós não podemos simplesmente botar essas 100 pessoas para a rua e ficarmos com um caos social ou algum problema social bem maior. E para terminar, presidente, além do isolamento, me permite, estamos prevendo a pandemia do coronavírus. Eu tenho relatos de pessoas que estão adoecendo dentro de casa. Porque tem conhecidos meus que há 15, 20, 30 anos faziam suas caminhadas diárias. E já são 30 dias que não conseguem sair para fora. Vamos manter até quando? Se tomar todos os cuidados e aos poucos não temos direito de fazer essa transição, ou vamos adoecer de outras formas? Então, eu acho que nossos governantes, não é o executivo local aqui, estou falando no executivo estadual, que tem feito as medidas mais duras, tem que analisar isso. A nossa região, o nosso estado não é um centro de pandemia como é São Paulo. Então, dessa forma, tem que ser analisado diferente. Obrigado. Eu sou favorável à retirada do projeto da pauta pelas explicações do nosso líder de governo. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. Bom, todo mundo sabe, porque eu comentei, que eu iria pedir vistas desse projeto 34, porque eu entendi que esse projeto chegou para nós cegamente. A gente não sabe de nada e eu também acredito que quem vai ter o contrato rompido ou seria ser demitido se não tivesse o contrato suspenso, não estão sabendo. O que a gente quer é que esse pessoal saiba o que está para acontecer. A gente quer o melhor para eles, como os barões são pais e mães de família que ficarão quanto? 15 dias? 30 dias? 1 mês? 2 meses? Quanto tempo sem receber? Esse pessoal saiu de algum local para ir trabalhar na prefeitura, para ir trabalhar nas creches ou colégios. E daí? Com que vão sobreviver? Com os R$600 do governo federal? A gente não tem nada contra o que o executivo tem que fazer, ou se tem uma lei que eles pretendem que tem que executar, mas a gente quer que essas pessoas saibam o que vai acontecer com eles. Não é assim, vem um projeto para a Câmara de Vereadores, os vereadores aprovam, pode romper o contrato ou pode demitir. Não é por esse lado. Eu acredito que tanto a gente deveria saber antes, como eles também teriam que saber. Como é que eles sobreviverão? Então, é claro que eu vou concordar com a retirada do projeto, já que o Denir pediu a retirada do projeto. Se isso não acontecesse, eu ia pedir vistas, ao menos para que esse pessoal saiba o que está para acontecer com eles. Eles têm que saber. Não é bem assim, são pais, são mães. Eu acho que eles são humanos, nós somos humanos também. Não é porque temos o poder do voto que nós vamos chegar aqui e vamos votar. O Deus dará.
Aconteça o que acontecer, nós temos que fazer. Somos obrigados a fazer. Eu acho que nós temos que pensar, analisar, e eles também têm que saber o que está para acontecer com eles. Seria isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Vereadora Rosália. Sim, senhora presidente, eu quero cumprimentar os demais vereadores, pessoal da casa, pessoal que está nos assistindo em casa, e quero dizer que sou a favor de retirar esse projeto, porque precisamos buscar o princípio da legalidade. Nós não temos nenhum parecer jurídico da Câmara, não temos um parecer jurídico que nos dê, da própria DPM, que realmente é isso e não tem outra situação. Nós estamos falando de mais de 120 contratos. Se nós suspendermos, nós vamos garantir o emprego deles, concordo, mas vamos suspender por quanto tempo? O projeto não diz por quanto tempo. Se essa pandemia se alastrar e se nós vamos até no agosto, setembro, essas pessoas vão ficar suspensas com uma promessa de retorno ao trabalho, e quem vai pagar todo esse tempo? Porque, querendo ou não, eu vou fazer minhas palavras do Baroni, em algum lugar eles vão ter que receber para sobreviver, seja um projeto social do governo federal, do governo estadual, do governo municipal em si. Eles vão ter que viver, vão ter que comer. Então, eu só vou votar esse projeto quando eu tiver toda a certeza que realmente nós não temos outra alternativa. Não tem como buscar redução de carga horária. Se esses funcionários não podem trabalhar em nenhum outro setor, é só no setor escolar, porque nós temos vários serviços que vão surgir, várias demandas necessárias para os próximos dias. Os 600 cestas básicas que nós recebemos, elas vão ter que ser distribuídas e elas estão em escolas. Algumas pessoas podem talvez até auxiliar ali, não sei quanto à legalidade, mas enfim, eu não posso aprovar um projeto que vai suspender ou demitir mais de 100 pessoas, pais, mães de famílias, sem ter o princípio da legalidade. Nós não temos nem o parecer jurídico daqui. Então, eu faço sim questão de ter uma reunião com o Executivo, de ter a certeza que é só este caminho do nosso município e de todos os outros municípios, porque todos nós vamos passar, inclusive outros municípios vão passar por essa situação. E eu não vejo que tem que ser exatamente hoje, porque hoje estamos dia 13. Iniciou dia 25, 26. Então, mais 2 dias, se nós estamos no princípio da ilegalidade até hoje, pode ficar mais 2 dias para uma extraordinário. Mas precisamos sim ver a legalidade desse projeto. Muito obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Vereador Kirsch. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Todos aqueles que nos acompanham hoje pelas redes sociais, já que o público não está presente. Eu concordo em retirar o projeto da pauta. Ele nem deveria ter entrado, até quando eu pedi os 5 minutos, antes eu falei, quando eu pedi os 5 minutinhos, que teríamos que discutir antes de votar, em votação se entrava para a pauta ou não, porque aqui estamos tratando de 120 pessoas, são 120 famílias que podem perder seus empregos sem nem terem sido informadas sobre isso. Imaginem só como é que seria para eles receber essa informação de um dia para o outro e nem terem sido comunicados do que pode estar acontecendo com os seus empregos. Muitos deles saíram de outros locais de trabalho para assumir essas vagas e agora de um dia para o outro tirar a remuneração, tirar o trabalho é bem complicado. Eu concordo com o que o Baroni expôs, deve ter outra alternativa sim, reduzir a carga horária, botar algum treinamento para eles, alguma coisa que possa se qualificar, que possa justificar os trabalhos. Concordo com a Rosália, com o que o Valmor falou também, que pode ajudar em outras áreas, talvez na distribuição desses materiais que foram recebidos pelo município das cestas básicas. Alguma alternativa tem que ter. Também me lembro agora que nenhum outro município debateu sobre isso. Como é que outras cidades fizeram com seus contratos emergenciais? Podemos buscar informação de como foi feito em Garibaldi, Bento, Caxias, Porto Alegre, para assim tomar alguma atitude, alguma resposta quanto a isso. Enquanto o Baroni falava, eu estava procurando aqui uma notícia do Ministério da Saúde, governo federal, de dia 6 de abril.
E aqui fala, saúde define critérios de distanciamento social com base em diferentes cenários. Ou seja, a região onde tiver algum caso pode ter uma liberação, outra com menos casos, não, assim por diante. Tem caso aqui em Barbosa, não tem nenhum caso em Barbosa, libera. Tem casos, bloqueia. Então o Ministério da Saúde e o Governo Federal está vendo liberações conforme as realidades locais, as realidades da cidade. Então pode ser que tenhamos logo uma possibilidade de volta aqui em Barbosa aos estudos, o governo do estado também, mesma coisa, diante do quadro não tão agressivo que felizmente temos aqui. Concordo plenamente em retirar da pauta esse projeto e tentarmos buscar uma solução diferente até a sua votação. Obrigada, vereador. Como votam os demais para a retirada do projeto da pauta? Eu quero justificar, presidente. Eu também justifico. O voto, eu posso justificar o voto. Obrigado, presidente. Cumprimentar os colegas vereadores, presidente, vereadora. Quando tu faz um contrato de trabalho, você vai pintar um prédio, tu não pode suspender o contrato ou diminuir e pedir para ele agora ir capinar a horta. Gente, contrato com o município ele foi feito para ser monitor de creche. Não pode dar curso para ele, não pode reduzir salário, ele tem que receber aquele salário. Ou tu mantém o contrato como tal, ou tu suspende ou tu quebra o contrato. É as alternativas, não tem outra alternativa. Mais uma outra situação, o governo do estado não vai liberar a aula em Carlos Barbosa e deixar fechado em Porto Alegre. Tem como? Como é que fica o currículo escolar do andamento? Ou tu libera para todos, ou tu não libera para ninguém. Então não tem isto. Isso é lógico, isso é fato. Detalhe, outro detalhe. O que tem a ver os outros municípios com a nossa realidade? Num levantamento feito simples de como está se comportando a situação, o município vai perder 25 milhões de arrecadação. Vai vir parcelamento de salário dos servidores, tá? Logo, logo. Está sujeito em 1 mês, 2, parcelamento de salário do servidor efetivo. Então, quer dizer, o governo está tentando buscar todas as alternativas para não ter que parcelar salário, para manter o atendimento no centro de saúde, para não tirar serviços do centro de saúde, para manter o atendimento na agricultura, para manter todos os atendimentos que tem. Então ele está buscando aonde que ele pode, no primeiro momento, fazer e economizar. Então é isso, presidente. Eu voto favorável, porque é necessário sim. Infelizmente, já tem muita empresa aí suspendendo o contrato por 60 dias, os funcionários não vão receber. Já tem muitas empresas fazendo, em Carlos Barbosa. Então o município não é diferente, é uma empresa também, e tem que administrar com as ferramentas que tem para não faltar o dinheiro no que mais necessita nesse momento, que é a saúde. Vereador Miguel? Eu só estou favorável e só peço, tem que respeitar, justificativa é 1 minuto só. Obrigado. Vereadora Rosália? Obrigada, presidente. Eu só quero que, junto com a reunião amanhã à noite, não sei que horário vai ser a reunião com os vereadores e o jurídico, que tenha a procuradora do município. Porque para nós termos certeza que esteja correto a legalidade, eu gostaria que tivesse uma procuradora do município junto para nós discutirmos o projeto. E quando falei dos outros municípios, vereador Denir, eu mencionei porque todos os municípios têm contratos emergenciais. Eu sempre fui uma defensora aqui que não gosto que comparam Barbosa com outros municípios. Mencionei outros municípios porque é um problema do Brasil, do Estado e do Brasil. Todos têm contrato emergencial, para nós vermos de que forma vai ser feito dentro da legalidade e não no sentido que foi posto aqui no projeto. É isso. Então, como é que votam os demais vereadores? Favorável. Então, o projeto número 34 foi retirado da pauta. Explanações pessoais. Hoje começamos. Vereador Miguel? Matheus? Deve? Para as explanações? Vereador Baroni?
Vereador Kirsch. Vereador Valmor. Vereadora Rosália. Vereador Enio. Vereador Denir. Vereador Miguel. Fábio. Alex. Vereador Matheus. Obrigado, presidente, demais vereadores, imprensa escrita e falada, povo que nos prestigia, pessoal da casa. Hoje acredito que eu me sinto mais uma machadada nas costas, entrando num projeto desses, do 34, para a gente aprovar ou votar contra nessa noite. Acredito que isso deveria ter uma reunião com todos os vereadores por parte do executivo, enfim, pessoas ligadas a nesse projeto. Porque nós estamos falando de pessoas que saíram das suas fábricas ou, enfim, outros empregos para conseguir esses empregos e depende da nossa posição, vão ficar capazes sem receber ou vão receber. E outra situação, eu acredito que o executivo devia pensar em reduzir em 50% o salário deles. Com certeza ia ficar bom para ambos. Mas agora, do jeito que está, sem uma explicação do executivo, pegando nós, vereadores, inclusive eu falo por mim, nessa noite decidir um projeto igual desse, o que vai pensar as pessoas que saíram dos empregos e estão trabalhando na prefeitura agora com esses contratos? O que vão ser das famílias dessas pessoas? Eu penso nesse lado. Então, se o executivo fazer uma reunião, porque acredito que todo mundo trabalha aqui, depois do horário, eu estarei presente amanhã no gabinete dele, com as respectivas pessoas. Pode ser pelas 6h30 às 7 horas. Diante disso, eu não posso ir na reunião porque eu tenho meus compromissos também. E não é que eles mandam em nós para dizer que hora que eles querem. Nós temos que se expor algumas atitudes também. Então eles podem, às vezes, depois do horário, fazer também. Aí eu concordo participar da reunião. Se convocarem durante dias, uma reunião assim de emergência, eu acho o fim da picada também. Seria isso, presidente. Obrigada, vereador. Vereador Baroni. Obrigado, presidente. Assunto polêmico esse, e é o que eu falei anteriormente, nós vivemos momentos completamente jamais vividos em toda a história, e começa a nos preocupar essa situação toda. E essa situação da suspensão dos contratos é um ponto típico, que vai além. Agora eu estava dando uma pesquisada aqui enquanto fala, se o contrato for rescindido, quem não quiser fazer esse acordo pelo projeto de lei, ele vai ter que ser comunicado 15 dias antes. Então já vai lá para maio. Ele vai receber até maio, esse que não aceitar essa suspensão do contrato. Então, e se em maio já voltar às aulas? Todo dia é uma informação nova, uma situação nova. Então, me parece bastante delicada essa situação. Eu vejo... E não queria, vereador Denir, estar na pele dos nossos gestores municipais, ou estaduais, ou federais, porque é muito delicado. Se corre o risco de se abrir demais, aumentar ou se criar o surto e aí virar um caos. Se mantém assim, pode ocorrer uma série de outros fatores, como eu venho falando e venho alertando. Eu tenho relatos de pessoas que estão adoecendo em casa. Tu tira um hábito de uma pessoa que tinha 20, 30 anos, ficar 15 dias, 30 dias, tudo bem, perfeito. Agora manda ficar 60, 90, 6 meses dentro de casa uma pessoa. Então nós temos que encontrar formas, e o comércio aqui, vereador Enio, eu tenho que falar com orgulho do nosso comércio aqui, para onde tem ido, os estabelecimentos que estão funcionando, todos, absolutamente todos, estão mantendo as normas e instruções na questão do atendimento, seja pelo isolamento, seja pelo álcool gel oferecido, pela limpeza constante. E eu acho que tem que ser dessa forma. Se protege mais
e não queria dizer essa palavra acho, porque o achismo não é bom para ninguém, mas tem que se proteger os grupos de risco que a nossa sociedade tem, mas temos que, de certa forma gradual, retornando a nossa vida. Os pais, até quando vão poder, e uma informação que eu recebi agora, os pais que são funcionários de empresas metalúrgicas aqui não estão indo trabalhar porque os filhos estão em casa. Até quando esses pais vão ter a remuneração para ficar em casa com seus filhos? Qual é o grau de comprometimento de uma criança dentro de uma creche totalmente higienizada, adequada, pode comprometer? Então, essas informações têm que ser analisadas e constantemente têm que ser medidas. Então, acredito que esse projeto ele é delicado, precisamos analisar com mais clareza, e acho que foi acertada, presidente, a decisão de se retirar o projeto e votar, então, agora na sessão extraordinária. Obrigado. Vereador Kirsch. Obrigado. Concordo que o projeto tem que ser mais debatido, mais analisado, pensar em outras alternativas das quais foram até agora apresentadas, porque é uma questão muito delicada. São 120 famílias que poderão ter, daqui a pouco, o pai ou a mãe perdendo emprego, e é bem delicado. O projeto andou por um sentido, depois o Denir trouxe outros dados de poupar recurso, e concordo em poupar, não é errado poupar dinheiro, mas pode ser cortado cargos de confiança também, que poupa também dinheiro. E até agora não foi falado sobre isso. Então, seria outra forma de poupar dinheiro também. Outra crítica que eu vi muito esses dias foi que o comércio estava fechado e o pessoal da Zona Azul cobrando. Então, não faz sentido também estar do lado arrecadando se o comércio está fechado. Toda a população braba que não podia abrir suas lojas, seus estabelecimentos, mas parava o cara por 10 minutinhos para pegar uma coisa da padaria, cobrava a Zona Azul. Então, nós temos que tomar uma atitude que seja coerente. Ou abre, ou fecha, ou cobra, ou não cobra. Ou deixa arrecadar, ou ninguém arrecada. Né? Enfim, mas nesse momento aqui para diante, temos que pensar a retomada gradual dos trabalhos, dos serviços, das funções, das empresas. Algumas já voltaram hoje, outras têm previsão para voltar na quinta-feira, conforme os decretos. E tomara que gradualmente possa ser voltado aos trabalhos normais, e assim que a economia começa a girar de novo, protegendo sempre a saúde, luva, quem precisa de óculos usa óculos, máscara, enfim, todos, questão do grupo de risco ficar mais restritos, mas as coisas têm que aos poucos começar a voltar à normalidade, sempre respeitando a característica de cada local e de cada tipo de trabalho. Proteção vai ser muito importante, agora isolar todo mundo totalmente é muito delicado também. Deixar o pessoal sem as suas fontes de renda. Outro dia mesmo eu falava com o Zibete a respeito das questões dos institutos, outros serviços nesse sentido também, que estavam já quase um mês sem trabalhar. É muito complicado quem depende dessa renda aí. Não é fácil. Né? Agora temos o comércio trancado. Por que não retomar com controles, com alguma forma de controlar a entrada, a limpeza? O Baroni expôs bem também a questão das escolas. Quanto tempo os pais conseguiam ficar em casa sem trabalhar para cuidar das crianças se as creches não abrem? Então temos que aos poucos ir retomando a vida normal com todos os cuidados, obviamente. Concordo também nessa instrução que o Ministério da Saúde propôs esses dias e publicou em seu site esses dias, da liberação dos locais conforme as regiões. Se a região tem casos, bloqueia mais. Se a região não tem casos, libera mais todos os serviços, comércios e indústria. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente, vereadores e vereadoras. Eu me sinto até meio revoltado quando chega um projeto dessa natureza, porque é um projeto bastante complicado. Sem a gente saber, sem a gente conhecer o que está para votar, e onde dizem: votem para romper o contrato e depois eles voltarão, ou serão demitidos e não voltarão mais. Mas alguém pensou ou explicou como é que essas famílias iriam viver durante 15, 30 ou 60 dias? Que facilidade
É por isso que eu bati desde o início, quando vi esse projeto aqui, que não votaria, que pediria vistas, porque acreditava e acredito que as pessoas têm que saber o que vai acontecer com elas. E pelo que a gente sabe, elas não sabiam, ou nem sabem a maioria, mas agora vão ficar sabendo. Aí é diferente. Agora o Baroni me disse que eles podem não assinar a demissão e ficar recebendo mais 15 dias. Então, gente, tem muitas alternativas, hein? Não é bem assim, apenas manda para cá, atira para os vereadores e os vereadores que se danem. Vamos prejudicar as pessoas? Que tipo de pessoas nós somos? Porque temos o poder do voto? Porque fomos eleitos para votar? Aí a gente vota sem pensar, sem saber. Eu não estou contra ninguém, eu só estou dizendo que a gente precisa receber com antecedência, ou que tivesse convocado todos os vereadores e ter explicado o que estava para acontecer. Aí hoje, essa noite aqui, ó, de repente esse projeto estaria sendo votado ou não estaria sendo votado. Alguma solução a gente poderia ter encontrado. Essa é a minha opinião. Eu não estou dizendo que eu estou certo no que eu estou falando. Não estou dizendo isso. Mas é a minha maneira de pensar e acredito que tem mais pessoas que pensam assim. Eu queria dar uma faladinha sobre o que está acontecendo com os azulzinhos. Eu vi que o Everson falou e muita gente vem reclamando pelo seguinte. Tem pessoas que vêm do interior ou tem pessoas que não sabem usar o terminal. Eles estacionam o carro lá e, pelo que a gente sabe, a Zona Azul, as pessoas que trabalham não estão lidando com o dinheiro, não estão cobrando como cobravam antes. Tem que ser no terminal. Aí uma pessoa não sabe lidar no terminal, como é que fica? Vão ser multadas? Certamente, porque não serão cobradas. Se encontrar alguém que ajude, tudo bem. Eu acredito que a Zona Azul nem deveria estar cobrando. Se está todo mundo fechado, que a Zona Azul tivesse fechada também. Seria isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Vereadora Rosália. Sim, senhora presidente. Diante desses fatos que vêm acontecendo, eu acredito que nós vamos ser todos diferentes mesmo depois da pandemia. Ela vem e mexe com todo mundo. Hoje mesmo mexeu conosco nessa casa, nesse projeto. Eu fico pensando o quanto os antepassados nossos bisnonos, nossos avós, sofreram porque eles passaram por isso. Por isso que eles tinham tanto valor a um prato de comida. Quando se falava em comida com os mais antigos, eles não queriam nem que nós deixássemos sobrar no prato, porque a comida era preciosa para eles. Assim como eles eram mais frios perante um abraço, né? E não é que eles eram frios, é porque eles tinham passado por esse momento que nós estamos passando. E aí eu fico pensando que entra o ter e o ser. O ter é ter um prato de comida na mesa. E o ser é ser menos egoísta, menos ganancioso. Então eu sei que nós vamos sair muito diferentes disso tudo. Mas eu digo para vocês, eu vou votar nesse projeto quando eu tiver certeza que não tem mais outra alternativa. Que o governo tenha que dizer não. Ou vocês aprovam de rescindir os contratos, ou melhor, ou vocês aprovam de manter os contratos e essas mais de 120 famílias não receberem, ou nós vamos rescindir os contratos. E eu acredito que tem outras alternativas, como foi mencionado aqui pelos nossos colegas. Baroni mencionou que rescindir um contrato vai 15 dias. Em 15 dias da final do mês, de repente estamos retornando. Ou alguém tem previsões que nós não temos? Eu espero que início de maio nós retomamos. Outra coisa em relação ao comércio. O comércio está fechado e até agora eu tenho que parabenizar todos eles porque eu não vi nenhuma demissão. Nenhuma pessoa foi demitida. Empresas pagando meio a meio, pagando 70% para o grupo de risco ficar em casa. Então, assim, que seja de cobrar, vamos cortar na carne de todo mundo, seja no funcionário público, seja no CC, seja nos políticos, vamos cortar de todo mundo agora. Sem ter nenhuma certeza que não tem outra alternativa, eu não posso botar num projeto que eu vou deixar mais de 120 pessoas
sem receber, sendo que quem vai pagar? Ou é o município, é o Estado, ou é o país, porque eles vão ter que comer. Em um dos projetos sociais, eles vão entrar, seja numa cesta básica, seja no de R$600, em algum lugar essas pessoas precisam entrar. Então, temos que buscar ir até o final, ver se não tem nenhuma outra alternativa. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Vereador Denir. Sim, presidente. Uma sessão polêmica e essa é a casa do debate, é a casa de realmente acontecer isso. Quero dizer que, com certeza, ninguém queria estar passando por este momento. Tivemos já 2 convocações extraordinárias para atos do Executivo mais simples, e esse é um ato um pouco mais complicado. Até pode ter a justificativa que o Executivo não explicou, mas o projeto estava no site da Câmara na quinta-feira de tarde. Então, daria hoje para buscar a explicação, se fosse o caso, no Executivo, se não tivesse o entendimento dele. Talvez tenhamos, sim, uma margem de erro nisso, de talvez explicar um pouco melhor. Agora, quem tem a gestão do município na mão, acho que sabe onde vai apertar o sapato logo ali na frente. O vereador Rosália disse em cortar salários. Não tem como cortar salário do servidor público. Não tem nenhuma lei para isso. Só se fizerem lá na Câmara Federal agora uma lei que corte em 50% o salário do servidor público. O Executivo não tem como mexer. Mesmo que ficar 120 dias parado, vai receber o salário se tiver dinheiro para receber. Então não tem como. Dos políticos, infelizmente, tem uma lei que não permite mexer em função do ano eleitoral. Infelizmente, não permite mexer. Senão, com certeza, nós poderíamos aprovar nessa casa aqui a redução de 50% por 3 meses, por 6 meses. Não podemos fazer isto. Então não dá para ficar jogando ao ar algumas coisas. Precisamos buscar fatos concretos. Eu estou pedindo aqui, como líder do governo, uma reunião para amanhã, às 18, 18h30, que o Executivo receba todos nós, para explicar. Mas eu não vejo uma outra alternativa, infelizmente. Falando com o jurídico do município, ou faz suspensão, ou vai ser demissão. Aí se é demissão, sim. Se daqui a 30 dias, daqui a 60 dias poderá voltar a trabalhar, aí sim que não vai voltar, porque aí não vai ter mais contrato, não vai estar mais empregado. Então, se tem um problema ruim, e for 30, 60 ou 90, poderá ter um problema muito pior, que pode ser 2 anos depois dos empregados. Então, essa é a situação deste momento, neste projeto. Infelizmente, como falou o vereador Luciano, não queria estar na pele de nenhum dos executivos, de nenhuma das instâncias desse país. Para nós, legisladores, é muito simples, porque nós aprovamos ou não aprovamos. Quem tem o pepino e a bomba na mão é o executivo que tem que tomar essa decisão. Então, esperamos que amanhã tenha explicação melhor e que quinta-feira possamos decidir esse projeto da melhor forma possível para os colaboradores. E dizer assim para todas as pessoas, vamos começar a usar máscara ao sair na rua. Não temos casos ainda aqui, então vamos continuar não tendo caso. Vamos usar máscara ao sair na rua, mesmo que não tenha nada. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Miguel. Sim, eu sobre o projeto também quero falar bem claro. Todo mundo falaram muito bem, né? Baroni também, Denir. Eu boto a minha colocação também a mesma coisa, porque é 120 funcionários ali, tanto ligaram para nós aprovar esse projeto para eles terem os empregos. Muitos saíram da empresa para trabalhar ali nas escolas. Então, eu duvido se essas pessoas estão sabendo que está acontecendo isso aqui. Nós recebemos o projeto hoje. Se essas monitoras, esses contratos, se tinha recebido em nome delas, eu duvido se elas não estavam aqui hoje de noite.
E eu duvido, se elas não estavam aqui dentro, mas ali fora elas estavam. Então, vamos pensar muito bem, porque se elas vão ser demitidas ali, elas perderam o emprego, vão botar na Tramontina, nas outras empresas, e vão perder o emprego na prefeitura também. Então tem que pensar muito bem isso ali. Eu deixo que essas monitoras, professoras, tudo quem está trabalhando na creche, escola, se eles estão ouvindo, eu gostaria de ver, em nome delas, o que elas vão pensar. O que elas pensam. O que elas pensam? Podem me ligar, sugerir sugestão, se a ideia do prefeito é isso ali, se não pode, se é lei federal ou lei estadual, que vai ser uma decisão do prefeito, nós temos que ver e estudar muito bem antes de aprovar esse projeto. Então, só deixo pela amanhã de noite, 7, que hora? 8 horas, e temos uma reunião extraordinária às 7h30, quinta de manhã. Então, eu só deixo as minhas colocações, que é uma dificuldade, receber um projeto em últimas horas, sem comunicação nenhuma. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Fábio. Sim, boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelo Facebook. Primeiramente, vou parabenizar o colega Baroni e o colega Kidd pelas colocações dele. Achei, eu ia comentar alguma coisa mais ou menos nessa linha também. É difícil realmente para os poderes executivos num todo, federal, estadual, municipal, tomarem alternativas que vão agradar a todos e jamais vão agradar a todo mundo. Mas o que me preocupa mesmo é a situação de ter liberado algumas atividades e outras não, porque é muito subjetivo qual que é a atividade essencial. Para mim pode ser essencial alguma coisa, para outra pessoa pode ser essencial outra situação. Para o comerciante, provavelmente, o trabalho dele é essencial para ele, porque senão ele não sobrevive. Então, é difícil mensurar isso. No momento que foi delimitado que algumas atividades poderiam voltar, eu não vejo por que um comércio que vai atender provavelmente menos gente durante a semana do que vai ter o trânsito numa empresa, não possa voltar a uma academia. Eu acredito sim que elas deveriam voltar com a devida precaução, talvez, o comércio limitar a entrada de pessoas. Eu até sugiro para quem está ouvindo que possa fazer isso quando for abrir o seu comércio na quinta, sexta-feira agora, que limite o número de acessos, as academias que coloquem mais aparelhos para limpeza dos aparelhos de musculação, enfim. A gente pode tomar diversas medidas para que não se propague o vírus, e eu acredito que no momento atual não foi, deveria ter sido voltado de uma forma geral. Eu acredito que, como bem comentado pelo colega Kirsch, por exemplo, essencial, o azulzinho é essencial, para mim não é essencial. Eu tive que sair outro dia para buscar o salário do meu pai de aposentado, ele é do grupo de risco, deixei o veículo e peguei o celular para colocar o ticket. Quando eu fui colocar o ticket, não deu 1 minuto depois e já veio uma mensagem dizendo que eu não poderia botar o ticket porque já havia sido colocado. Então, em questão de 1 minuto, eu já acabei perdendo, de certa forma, meia hora do ticket, porque foi colocado antes mesmo de eu ter a possibilidade de colocar pelo aplicativo. Então, acredito que está sendo arrecadado de forma... Não pode ser utilizado essa pandemia como uma forma do azulzinho arrecadar. Então, acredito que tem ambos os lados, a gente tem que averiguar certinho o que é essencial, o que não é essencial. Volto a dizer, eu acho difícil a gente mensurar isso, mas é a minha fala aqui que eu tinha hoje para colocar. Obrigado. Obrigada, vereador Fábio. Então, a mesa diretora convoca a sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, dia 16, às 7h30 da manhã, aqui no plenário Evaldo Lose. Uma boa noite a todos. Declaro encerrada a presente sessão.